Após a morte do Senhor Jesus, até a queda de Jerusalém no ano 70, toda a comunidade judaica em Jerusalém, aqui no tempo dos apóstolos, padecia muitas necessidades. Havia uma fome severa que dominava toda a região. Inclusive, eu quero aproveitar que nós estamos usando o livro de Atos e convidar você também, rapidamente, mantenha aberto nessa passagem do capítulo 5, mas vamos até o capítulo 11 de Atos. Eu convido você a acompanhar comigo. O capítulo 11, o verso 27 e 28 corrobora, ou seja, contribui para nós termos essa leitura desses dias. Naqueles dias, diz o verso 27 do capítulo 11 de Atos, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no tempo de Cláudio. Isso para mostrar esse contexto. Cláudio foi o quarto imperador romano da dinastia Júlio Claudiana, e ele teve essa função do período do ano 41 depois de Cristo até 54 depois de Cristo. Isso mostra também que havia uma fome ali assolando toda aquela região. Inclusive, o historiador Flávio Joséfo, em uma das suas obras, conhecida como História dos Hebreus, registrou esses fatos detalhadamente. Inclusive, Flávio Joséfo, ele registrou in loco a destruição que eu mencionei de Jerusalém no ano 70. Esse evento envolvendo Ananias e Safira aconteceu ali nos primórdios da igreja, né? A igreja primitiva estava se formando, havia muitas conversões, então nós podemos imaginar tantas pessoas se achegando, tantas pessoas se entregando ao Senhor e aquela fome assolando. Então, havia ali uma necessidade, de fato, de que a igreja se posicionasse, e é isso que o capítulo anterior, no capítulo 4 de Atos, mostra, como a igreja se mobilizou, como que a igreja se compadeceu, como que ela respirava, de fato, uma comunhão verdadeira, sincera. E eu quero aqui abrir um parênteses, né, que não tem a ver com a mensagem. Eu não vou falar da responsabilidade da igreja nessa questão de assistência social, mas essa semana talvez muitos de vocês devem ter visto uma cena de partir o coração, de que apareceram algumas mulheres, senhoras, crianças, pegando o que comer na traseira de um caminhão de lixo. Eu não sei em que cidade foi aqui, mas isso rodou pela internet, pelos grupos de WhatsApp. Essa é uma realidade que está acontecendo também no Brasil e me entristeceu muito quando eu vi. E por que eu estou dizendo isso? Eu quero desafiar você, um parênteses, quero desafiar você como igreja, como parte do corpo de Cristo, a fazer a sua parte também ajudando, se não através da igreja, através, por exemplo, do projeto Casa do Pão, né? E ajude, colabore com as irmãs, os irmãos que estão envolvidos com essa obra, para amenizar a fome. Isso é dever da igreja, né? E dessa forma também anunciando a palavra. Tivemos a oportunidade também, através do projeto Salva Vidas, que agora não está fazendo mais essa atividade de entrega de marmitex, mas enfim, e se não for com a igreja, é alguém que está passando fome perto da sua casa, ou alguma organização séria que está fazendo trabalho, por favor, não fique indiferente. Nós vemos aqui na comunidade cristã que havia essa preocupação, essa ajuda mútua das pessoas que, como corpo de Cristo, olhavam para a necessidade do próximo, mas eu tenho dificuldade de entender que eles olhavam apenas para o umbigo, olhavam somente para a comunidade local. Eu tenho certeza que eles ajudavam os de fora, embora o texto não diga claramente isso, que eles também cooperavam com aqueles que viam, porque era um testemunho de amor ao próximo, e o próximo não é só aquele que vive a mesma fé, professa a mesma fé que nós, mas aquele que é alvo da misericórdia de Deus, através da expressão do nosso amor. Fecho o parênteses. Um parênteses um pouco longo, mas extremamente pertinente e importante. Eu quero que você volte uma página aqui, capítulo 4, para nós entendermos um pouquinho também disso que eu estou falando.
É uma passagem bastante conhecida, nós gostamos dela, das raízes da igreja, né? Capítulo 4 de Atos, o verso 32 diz assim: era um o coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. 34. Não havia entre eles necessitado algum, e meia fome, né? Pois todos os que possuíam herdades ou casas vendiam, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E 35, e repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. É maravilhoso ver isso, né? E é claro que era naquela realidade, havia também uma expectativa de que Jesus voltaria muito rápido, a gente consegue perceber isso. Então, consequentemente, um desprendimento das coisas, porque se o Senhor Jesus está voltando, se eu vou estar com Ele na eternidade, por que eu vou manter meu carro, minha casa? Então, assim, foi um momento bonito do mover do Espírito Santo naquela ocasião e que promoveu isso que para nós se tornou uma igreja, eu diria, modelo. E esse era o objetivo mesmo, de, naquele início, mostrar como a igreja deve ser. Qual é a essência disso? E aí, ainda no capítulo 4, verso 36 e 37, diz assim, capítulo 4 de Atos, 36 e 37. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Por que eu estou lendo também essa passagem? Porque Barnabé, que se tornou bastante conhecido, certamente despertou a atenção, despertou vamos dizer, o prestígio, a honra ali que ele recebeu, não porque fosse merecedor ou melhor do que A ou B, não, mas uma atitude nobre. Ele vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. E estou lendo isso porque provavelmente, muito provavelmente, essa atitude de Barnabé despertou a cobiça de Ananias e Safira. Quando viram que ele foi muito bem aceito, que ele foi naturalmente reconhecido. Ele não fez isso para se aparecer, mas ele teve uma atitude muito nobre. Vendeu, entregou tudo para ajudar os irmãos e as irmãs, as pessoas que estavam necessitadas. Como eu disse, havia muitas conversões naquele momento, e muito temor, com esse fato de que Ananias expirou, ou seja, morreu. Não se sabe, não dá para dizer que foi um ataque cardíaco, fulminante, não sei, mas ele morreu. Isso causou muito temor, dentro da igreja, como fora da igreja. E isso me desperta a atenção também, porque, na verdade, quando eu digo, quando eu iniciei falando sobre a natureza da igreja, é claro que, assim como o irmão Wagner sempre menciona, eu gosto quando ele fala isso, de que é uma comunidade, que aqui nós nos conhecemos pelo nome, isso é bacana, isso faz parte, esse relacional. É claro que a igreja também ela tem um CNPJ, é uma instituição e, portanto, precisa administrar tudo, mas ela é, sobretudo, uma instituição de natureza espiritual, sagrada. E eu preciso frisar isso, que na igreja nós precisamos manter isso vivo. E se não estiver vivo, é preciso resgatar de que há essa natureza espiritual da qual nós fazemos parte. Havia muitas manifestações de poder. Vai agora para o capítulo 5 de Atos, por favor. Acompanhe comigo, o verso 14 diz assim: a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. Isso para fundamentar minha fala aqui, mencionando que a igreja crescia muito. Mas agora o verso 15 e 16, veja só. De certo que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro
quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eles eram curados. Percebe que nessa esfera, né, do que estava acontecendo, essa atmosfera, estava acontecendo no início da igreja, havia uma manifestação de poder incrível. A sombra de Pedro curava. Então, de fato, aquilo causou temor, porque as pessoas de dentro e de fora da igreja viam que havia algo sobrenatural ali acontecendo. Mas Ananias e Safira, como o texto que nós lemos no capítulo 5, do verso 1 ao 11 diz, Ananias vendeu uma propriedade, mas ele, juntamente com a sua esposa, combinaram de não entregar o valor todo, mas reter uma parte. Veja, o texto, eu não posso falar além daquilo que ele diz, tem algumas inferências, algumas coisas que nós podemos considerar. Eles eram crentes. Não posso entrar no mérito, era realmente convertido ou não. Eram crentes. E eu tenho dificuldade de imaginar que alguém simplesmente venda uma propriedade para querer aparecer na igreja. Eu acredito que isso, de algum modo, brotou o desejo sincero de doarem, de ajudarem. Não é possível que alguém fale, eu vou vender um terreno e vou dar lá na igreja só para aparecer e ter um certo status. Eu tenho dificuldade de entender. A menos que eles fossem muito ricos, mas aqui o texto diz que eles retiveram uma parte. O texto também não diz que eles tiveram feito um voto com o Senhor, Deus, eu vou vender o meu terreno e vou dar 100%, e aí mentira. O texto não diz isso. Pode ser, talvez, mas o fato é que eles retiveram, e diante de Pedro, visto que tinha acontecido muito provavelmente com com Barnabé, depositaram aos pés de Pedro e disseram, olha, nós vendemos o terreno por tanto. Um exemplo, 100 mil, está aqui, né? 100 mil, mas na verdade eles poderiam ter vendido por 25 mil, 50 mil, então retiveram uma parte e mentiram, disseram, foi tanto. E o texto também não diz que muito sobre o histórico do que havia acontecido, do que estava acontecendo na vida desse casal, como era, se era a primeira vez, ou se já era algo costumeiro, ou se havia outros pecados envolvidos. E eles chegam até Pedro, e Pedro declara claramente aqui, por que encheu Satanás o teu coração? Algumas pessoas acham que isso pode ter chegado aos ouvidos de Pedro, através de alguém que viu a negociação e comentou com Pedro, e Pedro, sabendo dessa situação, percebeu que eles estavam mentindo. Eu prefiro acreditar que, nesse ambiente de manifestação de poder sobrenatural, Deus revelou para Pedro. Foi certeiro. Não há como mentir, ele revela. E depois ali, um outro texto curioso aqui na sequência, mostra que aproximadamente 3 horas depois entra Safira, sua esposa, sem saber de nada. Tudo bem que não havia o WhatsApp naquela época, mas convenhamos, notícia ruim, morte, espalha muito rápido. E eu tenho a impressão de que ela não soube, o texto diz que ela chegou lá e não sabia, porque as pessoas estavam com medo de se envolver nisso, e contar, e de repente expirar também, porque a coisa era séria que estava acontecendo. E ela chega ali, e Pedro pergunta a ela, dize-me, vendeste por tanto aquela propriedade? Respondeu ela, sim, portanto. O texto também não diz se Pedro aqui, alguns estudiosos entendem que ele estava dando uma oportunidade para ela se arrepender. Dize-me a verdade, para também não morrer, quem sabe ela fosse poupada. Mas o texto não diz o que Pedro perguntou. Você vendeu realmente por 100 mil? É uma hipótese, tá? Estou só usando exemplo. Vendeu por 100 mil? E ela confirmou o pecado e caiu? Ou se ela realmente, naquele momento, ela confessou. Não, eu vendi por 50. Vamos dizer que Pedro tenha perguntado, você vendeu pela metade? E falou que vendeu por tanto? E ela confirmou, o texto não fala. Mas, de qualquer forma, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um paralelo com o que aconteceu com Acã também. Que Acã tomou dos despojos ali de Jericó,
indevidamente de 200 ciclos de prata, de uma porção de ouro também, e de uma boa capa babilônica. E quando Josué, quando Deus mostrou o que estava acontecendo, depois de terem perdido a batalha em Ai, ali em Josué capítulo 7, Josué questiona Acã, e Acã confessa, contudo morreu. Apedrejado ele, filhos, filhas, todos os bens no vale de Acor e depois queimado. Ou seja, ele confessou. Então pode ser que ela tenha confessado, o texto não diz. Mas aí nós vemos claramente no texto algo que ninguém impediu, que eles vendessem a propriedade. Não há indícios de que alguém tenha, olha, você vai ter que vender. Vende tudo, tem que dar tudo. Aliás, isso acontece aos montes por aí, de maneira que profana isso que eu estou falando, que é o sagrado, o corpo de Cristo, a igreja, de natureza espiritual. Não há evidência de que os apóstolos tenham dito, vocês têm que vender tudo, igual fez Barnabé, não. Não há evidência também de que Deus tenha falado, vocês vão vender. Não, eles decidiram vender. E aí, como diz o verso 4 do capítulo 5, Pedro fala, guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder. Ou seja, eles poderiam aqui manter a propriedade, não precisava ter vendido, não ia acontecer nada com eles. Poderiam vender e doar tudo, como Barnabé fez, vender e doar uma parte, não tinha problema. Poderia chegar e falar, olha, eu vendi por 100 mil, mas eu tenho algumas questões para tratar e eu não sinto muita vontade, eu gostaria de dar com alegria, então eu vou dar 10 mil só e está tudo bem. Mas não, eles acabaram fazendo tudo errado aqui. Bem, quando eu falo de Ananias e Safira, eu não quero dizer com isso de que você mente, de que eu minto, não é isso. Mas ela revela muito mais do que uma simples mentira, revela a natureza humana, porque, aliás, eu não acredito que a mentira ande sozinha. O problema não era a oferta, era o ofertante. Não era o valor, mas as motivações. Inclusive, Provérbios capítulo 4, verso 23 diz, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Tem a ver com o coração, tem a ver com a motivação, com aquilo que se formou no coração deles. E pensando nesse contexto, eu lembro de Jesus no capítulo 8, verso 44, quando ele diz que o diabo é pai da mentira e homicida desde a fundação do mundo. É interessante, porque quando nós olhamos esse texto, nós vemos exatamente mentira, vemos morte, e esse texto me remete também ao início. Veja que lá, quando eu disse que a mentira não anda sozinha, às vezes ela é um reflexo, às vezes ela revela algo muito mais profundo, as intenções do coração do ser humano. Lá atrás, no princípio, nós vemos que o inimigo, através de uma mentira, começou com uma mentira, causou uma ideia, distorceu a verdade de Deus, de modo mentiroso, causou uma ideia em Eva, que gerou um desejo no coração, fez os olhos brilharem, a ponto de olhar o fruto da árvore no centro do jardim de maneira diferenciada, atrativa, e depois teve a ação em si. Nesse caso, nós vemos que a mentira, no caso de Ananias e Safira, estava por fim, foi a ação. Mas certamente, ela se originou também de uma ideia que pode ser uma conjugação dessa nossa natureza humana, de cobiça e outros males, com algo que o inimigo queria ali afrontar, vendo aquele crescimento, afrontar a Deus, enfim, e seduziu. O coração nasceu desejos sórdidos, desejos terríveis. Aliás, o Senhor Jesus também, no capítulo 15, verso 19, diz que do coração procedem os maus pensamentos, a fornicação, morte, mau testemunho, blasfêmia. Coração. Veja que eu não estou falando simplesmente da mentira.
de Ananias e Safira. Eu não estou falando, olha, o pecado de Ananias e Safira. Aquilo foi a evidência, a mentira. Mas nós estamos falando de coração. E Deus está nos dizendo, através da sua palavra, nessa ocasião agora aqui, para nós guardarmos o nosso coração. Porque nós sempre temos a tendência, como eu disse, a olhar para o lado, a olhar para Ananias e Safira. E nós nos revestimos de uma religiosidade, de uma aparência espiritual, que muitas vezes pode ser fragilizada por algum evento. Portanto, nós devemos vigiar, aquele que está em pé deve vigiar para que não caia. Esse texto fala de vaidade. Eu creio que Ananias e Safira, de fato, tinham uma vaidade dessa necessidade de ter uma aparência espiritual, né, perante os irmãos e as irmãs. Isso é muito grave e muito condenável. Por exemplo, eu disse que teria a ver no início, imagine aqui eu olhando 2, 3 microfones, nossa, estou me sentindo quase como uma conferência. Que isso? Que loucura! Imagina se eu fosse a uma igreja, né, convidado a pregar, e chegando lá eu dissesse para os irmãos, as irmãs e todos os presentes, conversei com o Senhor essa semana, e Ele me disse, vai, fala ao meu povo, tais e tais coisas. Meu Deus, o que eu estou querendo passar? A impressão do quê? Que eu subi o Monte Sinai e assasse essa dente? Que isso? Para quê? Se na verdade o que eu fiz foi ler a palavra, que é a maior revelação. Se eu orei a exemplo do que você faz, por que passar uma aparência espiritual? Isso nós vemos aos montes das igrejas, né? Pessoas que estão nos púlpitos e ostentam essa aparência. E, por favor, se em algum momento eu causar essa impressão, qualquer um de vocês tem liberdade para chegar e me chamar do lado e falar, olha, eu acho que você não está agindo coerentemente, assim como eu quero ter a liberdade de fazer com você, porque não podemos ser assim. Despertou inveja de Ananias e Safira, aquela situação, vendo Barnabé, desonestidade, mentira. E mentira é algo que muitas vezes nós imaginamos algo muito grave. Olha, mentiu, vendeu, como aconteceu aqui. Não, mentira é mentira. Mentira. Ela é mentira, mas não há nada em oculto que não há de ser revelado, a palavra diz. Nós temos que tomar cuidado com esse mundanismo, as práticas, os valores que invadem a igreja. Ao contrário, a igreja deve influenciar, mas muitas vezes ela se deixa influenciar e acaba, é só uma pequena mentira. Eu não quis constranger o irmão, aí eu acabei... Como? Imagina se no semeador eu pegasse um texto que eu gostei muito, de um outro pastor, colocasse lá e colocasse pastor Fernando Fernandes. É mentira? É mentira. Estou mentindo para a igreja, estou mentindo para o Espírito Santo. Então nós temos que tomar cuidado. E essa cobiça. Eu estava pensando, né, o texto aqui que eu mencionei anteriormente, também mostrando a profecia de Ágabo sobre a fome que aconteceria naqueles dias. Eu estava pensando nessa cobiça. Eu acredito que no exemplo também de Ágabo do que aconteceu, imagine se alguém lá, né, vendo, nossa, Ágabo profetizou, a fome ela está realmente acontecendo, né, cairia de fato numa situação de prestígio, de honra, vendo, de fato Deus está na vida desse homem. E também quero mencionar o seguinte, isso aqui é igual dinheiro, gente, né, algo valioso, no sentido de que quando você tem, as pessoas não sabem normalmente. E quem não tem quer ostentar, não é assim? Espiritualidade também tem muito disso. Então, eu imagino que naquela ocasião, pense se alguém... Bom, eu também vou profetizar, porque dá status. Vamos ver espiritualidade. Não acontece isso aos montes em diversas igrejas, de outros segmentos. Eis que o Senhor te diz. O que é isso? Aliás, Ágabo aqui depois, posteriormente, no capítulo 21 de Atos, versos 10 e 11, mostra que ele se achegou até Lucas e Paulo, descendo da Judéia. Ele tomou o cinto de Paulo, amarrou as próprias mãos e os pés e diz, assim diz o Espírito Santo.
o dono desse cinto será amarrado em Jerusalém pelos judeus e entregue aos gentios. Uau! Então, essas coisas acontecem, mas imagine que a irmã Lucia, que Deus revele algo para ela, né, e ela compartilhe com a igreja e aconteça, né, a gente cheque conforme as escrituras diz, de fato faz sentido. Aí um outro irmão, ou eu então, vou usar eu para não achar que estou mencionando, esse, eu chego lá e falo, olha, eu tive uma revelação. Por quê? Porque eu vi a presença de Deus na vida dela. Não! Essa não é a natureza da igreja, essa não é a natureza espiritual daquilo que Deus espera para nós. Mas o texto fala bastante de mentira e eu quero concentrar um pouco nessa questão. Ele diz que mentiu para o Espírito Santo. Tem uma verdade teológica aqui muito importante para aqueles que acham, né? E sugerem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Ele mentiu para o Espírito Santo e na sequência, ele diz assim, você mentiu para Deus. Ora, o Espírito Santo é Deus. Verso 3 e 4, capítulo 5, diz assim, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade. 4. Guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em seu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Mas também, eu posso entender que Ananias e Safira, em suas orações, não chegaram ingenuamente. Eles sabiam que eles estavam errados. Não chegaram numa oração e disseram, olha Deus, estou te dando 100 mil, como se Deus não soubesse, né? E na verdade, retiveram a parte disso. Eu acredito que não seriam tão ingênuos, né? Eles mentiram para a igreja também. Quando eles comunicaram aquilo, colocando aos pés dos apóstolos, mentiram a Deus. Como assim? Mas então, se eles não falaram com Deus, por que o texto diz que eles mentiram a Deus? Porque eles mentiram para a igreja que tem a natureza espiritual. Como? Ora, capítulo 9, na conversão, 9 de Atos, na conversão de Saulo, né, ele não ouviu a voz de Jesus dizendo, Saulo, Saulo, porque me persegues? Ele estava perseguindo Jesus ou a igreja? A igreja. Então veja que aqui, quando ele mentiu para a igreja, ele mentiu a Deus. Quando Saulo perseguia a igreja, perseguia Jesus. Há uma relação aqui e nós precisamos estar atentos a isso. Nós não podemos relativizar a mentira. É só uma mentirazinha. Por favor, não faça isso. Nós temos por Pai um Deus cheio de graça, misericórdia, virtudes, bondade. Nós vamos nos submeter, então, a uma pequena mentira e fazer a vontade do inimigo das nossas almas. Não podemos perder a reverência, o temor, a ideia de santidade que aquele que nos chamou para a maravilhosa luz tem colocado em nosso coração, a vivemos de maneira santa, buscando o aperfeiçoamento, a estatura de Cristo, porque Ele é santo. E uma simples mentira, simples entre aspas, porque é muito sério, pode colocar tudo isso a perder. Uma outra coisa a respeito da mentira, eu estava considerando, são as verdades subjetivas. Como assim? Verdade subjetiva não é verdade. É mais ou menos assim. Imagina que eu prego algo, aí isso desagrada o irmão Chux, o irmão Chux não ficou legal, e ele tem uma análise subjetiva do que eu falei, mas não entendeu muito bem, talvez, não sei, e ele sai e conversa com um grupo de irmãos que não estava ali, ele falou, olha, aconteceu isso, 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 e incendeia o coração dos irmãos lá, que nem estavam no culto. Ele falou, era verdade? Não foi bem isso. E o pior é que muitas vezes quando isso pode de fato acontecer, aqueles irmãos assumem essa pseudo-verdade, essa verdade subjetiva como verdade, sem dar chance para aquele que falou para se explicar, olha, não foi bem isso. Aliás, já aconteceu uma situação muito interessante do irmão, eu tinha colocado uma postagem, e foi muito bacana da parte dele, eu notei a presença de Deus, porque ele se achegou a mim, falou, pastor, você colocou isso, o que o senhor quis dizer, né? Enquanto outros, porque às vezes os irmãos me conhecem, as irmãs, eu escrevo
assuntos contundentes às vezes, ou polêmicos, gera, né, aquele desconforto, propositalmente provocando algumas reações, mas saber lidar com isso. E o irmão veio, perguntou. Então, assim, temos que tomar cuidado com essa verdade subjetiva, porque ela é mentira. Ou então uma verdade parcial. Veja, eu coloco isso entre aspas. Verdade parcial? Como assim? É que você pode, ou nós, né, claro, podemos falar uma verdade que ela não é completa. Eu chego para o irmão Paulo e digo, poxa, irmão Paulo, olha, eu fui severamente disciplinado na igreja por causa disso. Ele, nossa, que horror, que coisa, pegaram pesado, né? Pois é, só que a parte do motivo, etc., eu não conto para ele. Veja que é uma verdade parcial. Não é verdade. Assim como não existe meia mulher grávida, não existe meia verdade. Ou é verdade ou é mentira, ou é sim, sim, ou não, não. Então percebe que eu estou compartilhando com vocês exatamente aquilo que a gente não nota, e é mentira. E é uma situação que mente contra o Espírito Santo. Mente para o corpo de Cristo, deliberadamente. Ora, nós não somos uma natureza espiritual? Claro que sim. E é interessante que essas situações, né, dessa verdade subjetiva ou parcial, sempre ela chega com o irmão com uma certa piedade, com a aparência, né, de espiritualidade. E eu diria que muitas vezes fofoca torna-se até pedido de oração em muitas igrejas, né, com aquela preocupação, cuidado. Então, se alguém disse algo para você, não assuma, num primeiro momento, assim, totalmente como verdade. E muitas vezes a gente tem a tendência de ter essa reação mesmo, quando alguém fala alguma coisa. Ah, fulano de tal separou. A mulher já vai ficar do lado da outra. Falou, nossa, esse cara não presta. Eu falo, calma, vamos ouvir, não é assim? Né? Calma, vamos ouvir o que aconteceu. Vamos analisar o todo, vamos dar oportunidade para o rapaz. Vamos entender. Ah, realmente errou, poxa, vamos orar. Então, assim, mas a gente não pode criar com isso facções. Então, a mentira, ela pode ser uma deixa perigosíssima para Satanás fazer aquilo que ele tentou fazer lá nos primórdios, através de Ananias e Safira, causar, assim, uma divisão, causar uma mancha ali na noiva de Cristo, e não é assim. Claro que houve ali uma morte literal, tanto de Ananias e Safira, de modo fulminante, e nós podemos até pensar, bom, isso não acontece hoje, seria realmente algo assustador, né? Imagina, chegar aqui, caiu um, caiu outro. Meu Deus, eu acho que, né, se dependesse do pecado e não fosse a misericórdia do Senhor, quem ficaria de pé? Né? E não necessariamente acontece assim, mas há uma morte espiritual envolvida nisso tudo que eu estou mencionando. Peca quem mente, e peca aquele que acolhe a mentira como se fosse verdade, aceita passivamente, né? E se torna cúmplice do engano. Por isso, sabe, se isso aconteceu em algum momento, se o Espírito Santo vai recordando, poxa, realmente, aquela situação, irmão lá, até que tinha aparentemente uma boa intenção, mas falou tal coisa, não pegou bem, eu me distanciei de fulano, não estou conversando mais com o irmão Vitor. Dá oportunidade a si mesmo primeiro, porque você mordeu o anzol, você se contaminou, né? Dá oportunidade, conversa, se aproxima, conversa um pouco mais, tenta entender. Aí você diz, nossa, não era nada disso. Quantas vezes acontece, né? A gente tem uma impressão estranha da pessoa, e daí tem aquela conversa e fala, nossa, que pessoa incrível, não é nada daquilo que fulano tinha falado. E aí, a gente pensa nessas consequências, né? Bom, há consequências, as pessoas não expiram, não caem hoje porque mente? Pois é. Não necessariamente, foi algo que Deus entendeu que deveria ser feito naquele momento para servir de lição, que a lição fosse aprendida, que a gente possa hoje refletir a respeito, mas há consequências sim, ninguém fica impune perante aquilo que faz de mal à igreja, que faz a Deus, ninguém, não há impunidade, Deus vai tratar. Deus mudou? Claro que não. Ah, então o ser humano que mudou e está melhor não está mentindo? Não, claro que não. Desde sempre, né, da natureza caída, o ser humano continua o mesmo. Deus também não mudou. E eu creio que é muito arriscado a gente causar essas facções, contendas, inveja, mentira, muito arriscado. Olhando para esse texto, dá um temor, você fala,
complicado, é muito, muito arriscado. Por favor, abra os olhos, abra os ouvidos, abra o coração para isso. Não brinque com as coisas de Deus, achando que não vai dar nada, que não vai inspirar como Ananias e Safira aconteceu. Eu quero lembrar o que Paulo diz, por ocasião da ceia, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 30, ele diz que aqueles que tomavam indignamente da ceia, muitos haviam fracos, né, doentes, e que já tinham morrido também, e nem sabiam. Ele não está dizendo, olha, aquele que pegou indignamente do cálice, se inspirou e caiu igual a Ananias e Safira. Não. Tem muitos que estavam fracos, doentes, morreram sem saber, mas porque tomaram indignamente. Então, é um engano achar que Deus não trata o pecado. Talvez não trate como foi com Ananias e Safira. Mas preste atenção, não se engane. Nós não devemos nos enganar. As coisas de Deus, elas não podem ser profanadas. Elas são sagradas. Isso daqui não é só um templo, como se fosse um prédio de uma empresa aí fora. Não, aqui é uma natureza espiritual. Você é convidada a fazer parte disso. Apesar das nossas falhas, apesar das minhas, das suas. Nós somos chamados a esse processo de santificação. E quando eu estava pensando sobre isso também, um ponto de atenção que me ocorreu, até mencionei essa situação de alguém fala uma verdade subjetiva, que é mentira, ou uma verdade parcial, que também é mentira, né? Às vezes chega lá, comenta com alguém da família, a família toda fica chateada, porque ele omitiu uma parte, fica estranho. Um ponto de atenção é que nós temos uma facilidade muito grande de pedir perdão a Deus, não é verdade? Louvado seja Deus por isso. Nós temos Jesus, o nosso advogado. Se pecarmos, nós temos um advogado, então há uma facilidade. Mas, por favor, não faça mau uso dessa graça, dessa salvação, acreditando, bom, eu fui lá, contei uma mentira, a minha verdade, causei isso, agora eu vou no meu quarto, ajoelho, Deus, olha, em nome de Jesus, e isso se torna uma prática corriqueira. Essa facilidade faz com que muitos crentes tenham uma vida inconsequente. Porque o irmão que ainda ele falou mal com aquela sua verdade, ainda está lá, sofrendo as consequências, né? E eu já devo ter utilizado em outra ocasião, é uma ilustração que eu gosto muito, talvez você, se não tenha ouvido, deve ter visto na internet, mas é a questão de você, quando você causa algum dano ao seu irmão, que macule a imagem dele, seja pastor ou não, presbítero, qualquer um, todos, né? É como se você pegasse um travesseiro de pena, subisse no 10º andar de um prédio, num dia de muito vento, e abrisse assim, né, o travesseiro, e aquelas penas iam para todo lado da cidade. E depois, em dado momento, você pode até pedir perdão para aquele irmão, mas catar aquelas penas ali fica complicado, né? Então, os estragos na igreja de Cristo podem ser, assim, imensos, por favor. Tem que ter zelo pelo irmão, pela irmã. Cuidado, não achando que vai ficar impune. Cuidado. E não fica mesmo. Por que você está querendo dizer com isso? Que Deus é vingativo? Não, é um Deus zeloso. Na pregação há 2 semanas atrás eu disse que nós somos pupila dos olhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. É que é a parte sensível, né, dos olhos, do corpo. Não mexa com a igreja. Não mexa, não fale mal. Cuidado. Não minta. Isso é para nos advertir, e eu te dou novamente uma sugestão. Se aconteceu, chegue-se aos poucos a pessoa a respeito da qual falaram algo, que é uma verdade não muito verdade, aquela bem com cara de mentira, ou falaram mal, chega, procura se aproximar, né, conversar, dar oportunidade de novo, para resgatar isso, reatar. Eu frequentemente, agora não muito mais, porque nós estamos mais isolados, mas o Espírito Santo me incomoda, né, de situações do passado, ou pessoas a respeito das quais eu falei para ela de alguma maneira que entristeceu, e aí eu noto que Deus coloca numa situação que eu tenho que retomar o assunto e perder. E muitas vezes nós não fazemos isso, ou se fazemos conforme a palavra diz, chega e fala, olha, ô Bia, perdoa, eu acho que eu te magoei, estou vendo que ela está triste. Ela, não, imagina, que isso, gente. Né? A pessoa também não tem que se ajudar, fala, poxa,
consertar, né? Às vezes a pessoa, não, eu vou manter, imagina, eu não me deixo levar por pequenas coisas, imagina, eu sou espiritual, para com isso, né? A gente percebe quando a pessoa está olhando diferente, como saúde é diferente, eu noto, né? As pessoas têm algo estranho. Muitas vezes eu procuro chegar e conversar, e muitas vezes eu deixo realmente o Espírito Santo agir para ter o momento certo, porque eu sei que Deus vai revelar aquilo que está no oculto, vai trazer à tona a verdade, vai envergonhar aqueles que criam facções, divisões no meio da igreja, que é tão bonita, a noiva de Cristo. Nós fazemos parte disso, algo maravilhoso. E gostaria também de considerar que Deus é amor, Deus é misericordioso. Inclusive Ananias, né, ironicamente, o significado é Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Ele é mesmo, mas ele abomina o pecado. E o significado de Safira, que tem a ver com a pedra, com a cor, se não me engano, acho que é um azul, ou verde, acho que é azul, mas também pode ser entendido como bela e formosa. Ele ficou feio para ela, né? Não ficou tão bela e formosa. Ele odeia o pecado. Não devemos profanar o templo de Deus. E quando eu falo templo, eu falo esta casa, templo, paredes, bancos, esse lugar não pode ser profanado. As nossas atitudes não podem profanar. Foi aquilo que aconteceu ali com Pedro também. Mas também falo do templo, habitação do Espírito Santo, que não pode ser profanado, por favor. Mas eu falo isso como pastor e com todo amor. Estou falando para mim. Estou falando para os que estão ouvindo pela internet, para todos aqui, com muito amor. Isso não é para que se tenha medo de Deus. Não é para que se afaste com medo de ser fulminado por Deus, porque não há como fugir do seu olhar. É para que você se aproxime do Senhor. É para que você, a exemplo de mim, dobre seus joelhos e fale: Senhor, perdoa as minhas mazelas, as minhas fraquezas, a minha natureza, me ajuda nesse processo de santificação. Por favor, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, não endureça, não ache que é com o outro do lado, é conosco. Dá uma oportunidade, se chega a Deus, fala: tá bom, Deus, realmente, eu errei, eu estou errando, eu estou fraquejando, me ajuda nisso. É isso que Deus espera. Deus não quer fulminar ninguém. Muitas vezes, aliás, as consequências são das próprias escolhas. E Deus, na sua infinita misericórdia e benevolência, longanimidade, né, longo ânimo, tolera muito. Mas cuidado para não abusar disso, da longanimidade do Senhor. Cuidado, há um limite, cuidado para não ultrapassar esse limite. Né, nós devemos olhar para as nossas vidas. Estamos mais próximos da salvação do que quando cremos. E nesse processo nós temos que entender esse relacionamento com Deus. Porque um caráter imperfeito interfere na igreja e incomoda a presença do Espírito Santo. Havia uma manifestação de poder naqueles dias, claro, era um contexto diferente, mas eu creio na manifestação sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas, no meio das igrejas espalhadas pelo mundo, sem muitas vezes esse fervor falso que acontece, essas ilusões. Não, estou falando de algo verdadeiro, real. Eu creio na manifestação do Espírito Santo com base na palavra de Deus, e nós não podemos, né, causar uma situação em que o Espírito Santo se entristeça, estando no meio de nós. Então nós devemos nos portar, entendendo essa natureza, discernindo a natureza espiritual da igreja. Primeira coisa, fica como uma aplicação para nós. A outra é pensar que o nascer de novo que nós professamos, que a nossa salvação, ela está baseada em tantas passagens, mas como por exemplo João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se a verdade me libertou, por que eu vou ser escravo da mentira? É incoerente, não faz sentido. Nasceu de novo mesmo. Se nasceu, há algo de errado, que precisa ser corrigido, que precisa ser tratado. Eu estou certo de que Deus fará isso, porque Ele tem zelo pela sua igreja, porque Ele tem uma obra a ser feita, há uma expansão que deve acontecer. Nesses dias caídos, ruins, de tanto sofrimento, pessoas com fome, a igreja precisa ser vista com a manifestação do poder de Deus, com a manifestação do amor de Deus, da misericórdia.
da pregação da palavra como ela é, e não deturpada. Muitos torcem a verdade, fazendo dela quase que com uma mentira. Isso é profanação. E por fim, o que eu gostaria de deixar aqui nesse momento, para nós, para mim, para vocês, é que haja um arrependimento. É tempo de arrependimento nosso, sempre. Não só quando cremos, arrependimento, de conserto. Conserta, não deixe as arestas por serem aparadas, conserte. Conserte com Deus, conserte com a igreja, conserte com o irmão. E nós temos então, aí sim, uma vida de integridade. Que o Senhor nos ajude, né, que essa palavra é difícil, mas amorosa, que vem da parte de Deus, eu creio, que fala aos nossos corações, possa nos fazer uma igreja a cada dia que melhor, que agrade mais a Deus. Enquanto o grupo de louvor chega, eu vou finalmente orar aqui. Peço que você curve a sua cabeça. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante dessa palavra, Pai, nós olhamos para a nossa natureza e vemos que somos tão falhos. Mas, Deus, nós acreditamos que um dia entregamos as nossas vidas ao Senhor, que o Seu Espírito Santo veio fazer morada em nós, o Senhor nos resgatou das trevas, do pecado. E por isso, em nome de Jesus, agora eu clamo, juntamente com meus irmãos e minhas irmãs, dos quais aqui eu sou o primeiro a me colocar numa situação de pecador também, Pai, para que o Senhor nos fale profundamente ao coração, nos faça entender o nosso chamado a uma santidade, para que haja um mover do Seu Espírito Santo com liberdade, com alegria, que haja crescimento da igreja, que haja comunhão, que não haja facções. Meu Deus, como o presbítero Wagner disse, como é bom a gente vivenciar essa comunhão, Pai, mas que ela seja da maneira correta, aleluia, da maneira que o agrada e da maneira como deve ser, como nos primórdios da igreja. Nós oramos humildemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém.